a recordar uma cena que não foi tão alegre, certamente bem difícil. Certamente bem difícil para Maria, com certeza, essa cena do reencontro com o seu filho. E há pouco estávamos a contemplar aquele que crucificaram, e é isso que tentamos fazer aqui, tentando recordar um pouco, tentando imaginar um pouco como é que terá sido, não sei se conseguimos bem, como é que terá sido o passar por isto de Nossa Senhora, e encontrar com o seu filho numa circunstâncias como estas. Acho que podemos ter apenas uma pequena ideia do que será uma mãe, desde logo uma mãe ver o seu próprio filho nestas condições, em sofrimento, e tudo mais pelo coração sensível que Maria tinha. Se fosse um coração mais duro, se calhar não sofreria tanto, mas o coração sensível, como o de uma mãe, que era Maria, como terá passado por isto, como isso tudo terá entrado no coração. Se calhar recordou-se, não sei se será recordado, mas uma profecia que tinha sido feita há 30 e tal anos antes, no templo de Jerusalém, e dito: olha, uma espada de dor há de trespassar o teu coração. Uma espada de dor há de trespassar o teu coração. E se calhar, neste momento, como em nenhum outro, Maria sente isso. Mas todos nós já sentimos uma outra vez, mas certamente não no grau que Maria sente, do coração como que a partir-se por tudo aquilo que está a ver. Os olhos são a lâmpada do coração, e esta vez aquilo que está a entrar pelos olhos dentro era a última, talvez das últimas coisas que ela queria ver. O seu filho a sofrer, o seu filho a ser condenado à morte e a ser crucificado. E isso entra dentro de Maria, dentro do seu coração, nessa espada de facto a estar a cortar o coração de Maria nesse momento. Aqui sabemos é apenas uma posição recordante deste momento, em certo sentido interiorizamos, mas para Maria naquela altura foi bem real. Era um Jesus real, era o seu filho real que estava lá. E o seu coração que estava a sofrer também era bem real, e bem real o seu sofrimento. Mas para Maria mais do que isso apenas, mais do que o seu filho apenas, como se não fosse pouco, mais do seu filho que está a sofrer e a ser condenado, tem a ver com a questão da fé de Maria. Porque as coisas estão a sair exatamente ao contrário daquilo que parecia que deveriam acontecer. E se calhar muitas vezes que nós também na nossa vida as coisas acontecem ao contrário daquilo que a gente previu, daquilo que a gente supôs, daquilo que a gente imaginava que Deus deveria fazer, ou que as circunstâncias nos deviam trazer. E a vida sai ao contrário. E há também, se calhar, Maria, não sei se será conseguido recordar, nesta altura se calhar de dor, não consegue recordar muita coisa, mas recordemos nós a promessa que o anjo tinha feito de Jesus, que seria grande, filho do Altíssimo, que diria o trono do seu pai David, e um reinado, seu reinado não haveria de ter fim. Então como é que dentro do coração de Maria isto joga tudo ao mesmo tempo? Por um lado a promessa que Deus lhe fez, e por outro lado a realidade que parece desmentir exatamente a promessa, parece desfazer a promessa. E como é que Maria reage diante disto tudo? Alguém poderia dizer que não fez nada, Maria não fez nada, não podia fazer mesmo nada, mas se calhar há alguma coisa que nós possamos fazer, mesmo em circunstâncias como essas. Tal como vamos ver Jesus lentamente a ser crucificado, diante daquilo que acontece fora de nós e que sai fora do nosso alcance e que vai ao contrário dos nossos desejos, dos nossos planos, há algo ainda que podemos fazer dentro do nosso coração. Aliás, temos duas opções: ou revoltar-nos, ou entrar em desespero, amargar-nos, desacreditar, desistir, ou então, pelo contrário, dizer aquilo que Maria disse, primeiro pela palavra e depois pela sua vida toda: faça-se. Faça-se a mim segundo a tua palavra. E que é aquilo que Jesus diz também. Disse na noite anterior, na noite que a Senhora diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim. Era a última coisa que Jesus estava a sentir ser atraído, queria encontrar outro caminho, mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Jesus teve com quem aprender. E aqui Maria então, exteriormente, de facto não pode fazer nada, tal como nós em algumas alturas da nossa vida, não são assim tantas quanto isso, graças a Deus, mas há algumas de facto em que as coisas saem ao contrário, completamente,
e parece que não podemos fazer mais nada. Mas ainda há alguma coisa que podemos fazer. Ou podemos, num momento de tentação, estes momentos de sofrimento são sempre momentos de tentação, podemos dar um passo adiante ou podemos dar um grande passo atrás. Aquilo que eu dizia, a questão da revolta, do desespero, de não aceitar. De não aceitar a realidade que está diante de nós, porque eu acho que não tinha que ser assim. E de facto não tinha. A história de Jesus não tinha que acabar assim. Acaba assim por causa do nosso pecado. Ou acaba, digo eu, nem acaba, passa por aqui. Mas diante disto, a questão da gente poder aceitar este passa-se, se é algo que Deus quer ou que pelo menos Deus permite, mas esta capacidade de aceitar. Faz uma grande diferença na nossa vida. Uma grande diferença no nosso coração. E ter um coração revoltado e amargurado e desesperado, sem esperança. Ou então um coração que acredita, apesar de tudo. E sublinho bem este apesar de tudo, porque as aparências, como digo aqui, são exatamente ao contrário. Parece mesmo que Deus se enganou, ou nos enganou, ou se esqueceu, ou não nos liga importância. Pelo menos um coração tentado passaria por aqui. E se calhar estas tentações, não sei eu, mas pode ser que tenham passado pelo coração de Maria. Mas como ela permanece firme e permanece de fé, e como ela aceita também. A grande diferença, tal como Jesus aceita isto, não querendo, não desejando, mas se tem que ser, se assim se tu permites, meu Deus, então eu aceito. Isto é que faz uma grande diferença, isto é que salva de facto. Isto é que salva de facto. Jesus é um redentor. Há uns anos atrás houve, e se calhar ainda há, esta discussão entre os teólogos a dizer se Maria devia ser atribuída o título de co-redentora ou não. O redentor é um só, sabemos bem, é Jesus. Mas o nosso Deus trabalha com a nossa colaboração. Trabalha com a nossa colaboração e através das nossas colaborações, grandes ou pequenas. E está com uma colaboração ímpar daqui desta mulher, da nossa raça, uma como nós, tal e qual, com Jesus também era. Maria, então, filha do povo de Israel, e de quem Jesus aprendeu tanto, e que então aqui que aceita, de facto, fazer e em certo sentido acho que se pode dizer que co-redentora, colabora na obra de Deus da redenção, neste sentido. Todo o sofrimento que possamos evitar, sem dúvida que sim, evitamos, e Jesus foi o primeiro a tentar minorar o sofrimento daqueles a quem havia, em quem chegava. Mas há situações da nossa vida onde se calhar não podemos. Não podemos. Se calhar são momentos de passo em frente, ou podem ser um grande passo em frente a este nível espiritual. E dizer, faça-se, não percebo, não vejo como, mas acredito em ti, Senhor. Acredito que estamos a passar por aqui para chegar à promessa que há de ser cumprida. Não queria terminar por aqui, porque a promessa, de facto, que foi feita a Maria, acabou por ser cumprida. Atravessando isto, eu diria, atravessando este deserto enorme, este mar vermelho, muito pior ainda do que o mar vermelho do povo de Israel. Mas a promessa acaba por ser cumprida. E esta Maria que rezamos hoje está no céu, de facto, mas passou aqui pela terra e passou bem pela terra. Pelo qual a gente passa, momentos difíceis, e passamos por alguns também. É difícil comparar com aquilo pelo qual passou Maria. Mais importante ainda do sofrimento, digo então, é a questão da adesão do coração, da aceitação. Só um amor, só um coração com amor posso fazer, só um coração com fé posso fazer. Eu mesmo, momento cego, neste sentido, não estamos a ver. Não estou a ver, Senhor, não estou a perceber. Tudo parece absurdo, tudo parece sem sentido. E mais absurdo e mais sem sentido do que a crucifixão de Jesus e a sua morte, de facto, é impossível acontecer alguma vez na história da humanidade. E, no entanto, Maria acredita e adere, tal como vários antes dela, ou como Abraão, o primeiro nosso pai na fé, que acredita, apesar de todas as aparências, acreditou, como diz São Paulo, contra toda a esperança, esperou contra toda a esperança. E aqui também Maria, ou mais ainda, espera contra toda a esperança. Estamos aqui a recordar, por um lado, homenagear Maria, ou tentar sobretudo aprender dela, aprender de Jesus. Pelo qual, como os nossos olhos também se deixam impressionar por aquilo que a gente vê.
Aquilo que a gente contempla marca o nosso coração. Aquilo pelo qual a gente olha com os olhos visíveis e com os olhos da imaginação marca-nos o coração. Vai construindo o nosso coração a pouco e pouco. Então que a gente saiba aprender de Maria. E com ela aprender de Jesus. Porque é caminho para Jesus, obviamente. É para ele que Jesus Maria nos aponta, para Jesus. Saiba aprender nos momentos da nossa vida gozosos, que acho que são a maior parte, e também nos momentos difíceis pelos quais passamos, também passamos por alguns. Saibamos ser cristãos nos momentos de sol e nos momentos de chuva, com esta esperança e com esta fé ao qual o Senhor nos convida na nossa vida. Ave Maria tão pura, já nunca maculada, ouve a prece tirada do meu peito de amargura, voz que sois cheia de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão, por esta vida que passa, conduzi-me pela mão, por esta vida que passa. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra, vossa alma só encerra, vossa imagem de alegria, piedosa Santa Maria.